Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e diz-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galiléia. Disse Pedro a Jesus: ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha que morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e 2 discípulos de Zebedeu, dos filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhe disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, postou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez
repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Viu e mandado do sumo sacerdote e dos anciãos do povo, o traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo, e beijou. Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram e lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Neste momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras, que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então, todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas, para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, o sumo sacerdote e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte, e nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunharam contra ti? Jesus, porém, continuava calado, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfema. O que parece? Responderam: É rei de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Fazei-nos uma profecia, Cristo, que foi para que te bateu. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos. Não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço este homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram:
É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles os amarraram e levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Então, Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e os anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo de oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpria o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu. Quando foi acusado pelo sumo sacerdote e anciãos, então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costuma soltar um prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus? A quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, o sumo sacerdote e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que fareis com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguiu e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram-se toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa
e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando numa vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, Jesus fizeram um sorteio, repartindo entre si suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda, acima da cabeça de Jesus. Puseram o motivo da sua condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, o sumo sacerdote, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditamos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve uma escuridão sobre a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns do que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e colocou na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o seu espírito.
E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estavam ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro no dia seguinte. Como era o dia depois da preparação para o sábado, o sumo sacerdote e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois essa última impostura seria pior que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda, ide guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, podemos nos sentar. Esse evangelho, por si mesmo, já nos faz refletir, não é verdade? E a forma como ele é apresentado para nós, como ele é narrado, de uma maneira diferente do que a gente costuma ouvir, já nos faz entrar na cena e no ambiente da condenação de Jesus, da sua paixão, desde o processo e depois a condenação. Queria chamar a atenção disso logo no início dessa homilia. Próximo domingo a gente comemora a Páscoa, nesse domingo a gente celebra a paixão de Nosso Senhor. Nós conhecemos esse domingo anterior como domingo de Ramos, claro, porque a gente tem a procissão de Ramos, acompanhamos Jesus na sua entrada em Jerusalém. Mas o nome dele é Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. E no Evangelho, não por acaso, a gente narra justamente a sua paixão. Por isso a liturgia de hoje, ela tem muitas semelhanças com a da Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira da Paixão, a gente também tem esse Evangelho narrado como um jogral, né, onde acompanhamos ali o processo de condenação de Jesus. E que cada um de nós possa se situar ali. Porque nós temos muitos personagens ali ao redor de Jesus. E não é por acaso que eles são colocados ali. É que toda a narrativa da paixão, desde antes, desde a última ceia, a preparação, os preparativos para a ceia, assim começa, né, o texto de hoje, né, onde querem que façamos os preparativos para celebrar a ceia. Então, desde os últimos momentos de Jesus com seus discípulos, a herança que ele deixa, que é a própria Eucaristia, que vamos recordar na Quinta-feira Santa, aqueles primeiros momentos,
E também, por outro lado, Judas, já indo aos adversários, combinando de traí-lo, né, por 30 moedas. Depois vemos Jesus subindo o Monte das Oliveiras, sua última oração, aquele drama ali, Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice, mas não se faça minha vontade, sim a tua. Tudo isso, tudo aquilo que nós acompanhamos ali, né, os últimos momentos de Jesus, nós vamos recordar nessa semana. Então, como eu falei, na quinta-feira, a instituição da Eucaristia, depois na sexta, muito próximo aqui, a paixão, e depois a ressurreição. E tudo isso nós temos muitos personagens ao redor de Jesus. Temos a multidão que entra com Jesus e o aclama em Jerusalém, mas temos os discípulos mais chegados de Jesus, e temos outros personagens, alguns que têm ali algum protagonismo, alguma importância, como Pilatos, mas acaba lavando as suas mãos, né? Então, cada um de nós deve se encaixar e se situar ali, né? Claro que nós não vamos ser como os adversários que quiseram a morte de Jesus, que planejaram sua morte, mas a gente tem que tomar cuidado para não correr o risco de ser como Pilatos, por exemplo, de lavar nossas mãos, né? A culpa não é minha, eu não tenho nada com isso, né? No momento em que Jesus é hostilizado, em que ele é crucificado, em que ele agoniza, porque isso acontece até hoje, com Jesus no mundo. Acontece até hoje. Quando Jesus aparece para Saulo, antes da sua conversão, que perseguia e devastava a igreja, e arrastava homens e mulheres para cadeia e tudo, Saulo aparece já ressuscitado. Jesus aparece para Saulo já ressuscitado, glorioso. Ele já tinha morrido, ressuscitado, já estava na glória. Ele aparece para Saulo e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha o que ele diz. Quem és, Senhor? E Jesus confirma: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Quem é que Saulo perseguia? Nem conhecia Jesus. Ele perseguiu os cristãos. Perseguiu São Estevão, arrastava os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, para a prisão. Olha aí, somos nós. Então, Cristo unido a nós ali. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Aí, Jesus coerente. Tudo que fizeres ao mais pequenino desses meus irmãos, a mim o fizeste. Então, mesma coisa. Então, Jesus hoje sofre e agoniza em tantos ambientes onde ele volta a ser crucificado, onde ele é hostilizado. Naqueles ambientes, quem sou eu ali? Né? Sou como Pilatos, que lava as mãos, que a culpa não é minha, não tem nada com isso, não vou me comprometer com Jesus? Não, que não seja assim conosco, né? A gente tem Barrabás também, ali um pouco mais indiferente, é só um personagem, ali, um pivô ali na hora que Jesus é levado à cruz, é condenado, enfim. Temos múltiplos, para que a gente seja como Jesus. Depois a gente vai ter também, né, depois da crucificação, José de Arimateia, Nicodemos, ali pegando lá o corpo de Jesus para sepultá-lo, né, mas também, bem ou mal, não se comprometeram. Né? Depois que ele tinha morrido, pediu o corpo, sepultou, mas não confrontou ali aqueles. Né? Como é que eu ia fazer sozinho também, para confrontar todos aqueles? Não tinha muito o que fazer, ok. Né? Então não era ali o lugar dele, talvez, não tinha como. As mulheres que acompanharam Jesus sofreram, angustiadas aí com Jesus, até o momento do sepultamento. Então, o que está ao nosso alcance fazer, né? Nesses ambientes? Aqui dentro da igreja a gente aclama Jesus e o saúda com ramos, né? Nós vimos adorá-lo, nós celebramos a nossa fé em comunhão. Mas quando a gente sai e vai para o mundo, nem todos os ambientes são acolhedores de Jesus, né? Como eu me comporto ali, né? E a gente vê os discípulos de Jesus, né? Que no momento da ceia, Jesus, ele adverte que um deles vai traí-lo, e eles se comprometem dizendo: não, Senhor, olha, mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Pedro é o primeiro, né? Pedro diz isso, né? Então, ele fala que mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ou seja, ele está dizendo: eu sou o último a te abandonar, você, eu não vou. Eu estou disposto a ir contigo até a morte. Olha que coisa interessante. E todos os outros disseram o mesmo. Os outros apóstolos também. Então, e aí, no entanto, depois eles acabam fraquejando ali, né? Mas tem uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, né? E Pedro, quando ele nega que conhece Jesus, não foi uma traição como, por exemplo, a de Judas, né? Não era esse o caso. Ele
queria esconder que ele era discípulo e negou que ele era discípulo porque ele queria estar no pátio acompanhando o julgamento de Jesus e vendo até aonde aquilo ia dar. Diz aqui o texto, né? Que ele acompanhou e entrou com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. E que está próximo de Jesus, e por isso foi que ele fez isso, né? E ficou ali. E aí quando falaram, você também é discípulo dele? Não conheço esse homem. Para poder continuar ali. Porque ele sabia que se ele fosse desmascarado, iam tirá-lo dali. Então também não é que foi um covarde Pedro, atenção, né? Tanto que na hora que chega lá a multidão com o guarda e tudo, ele fere a orelha do soldado, enfim. Mas qual foi o erro dele? Foi achar que estar próximo de Jesus era isso. Era estar próximo fisicamente, né? Ver o processo de Jesus, estar ali junto com ele. Mas não era isso que era estar próximo a Jesus. Negar que o conhecia, acompanhar, não era isso que Jesus esperava dele, né? Onde é que estava Maria nessa hora, por exemplo? Talvez junto com as outras mulheres, não tinha muito o que fazer diante daquele julgamento. Mas o coração estava unido do seu filho. E depois, quando ele foi para a cruz, ela estava lá aos pés dele. Como essas outras mulheres também estavam ali junto à cruz. Então, Pedro aprendeu ali uma dura lição, né? Eu estou contigo aí, eu estou disposto a ir contigo até a morte, né? E aí depois, negando Jesus, o galo canta, né? É uma imagem da voz de Jesus. Cantando ali, o galo cantando, né? Quase que nos despertando. E aí Pedro reconhece seu pecado e chora amargamente. Então, também é uma palavra que deve nos motivar a continuar seguindo Jesus, mesmo apesar das nossas fraquezas e misérias. Porque Jesus não foi implacável com seus discípulos, não virou as costas para eles, não cobrou deles, né? Não foi duro com eles quando ressuscita. Pelo contrário, aparece para eles, porque aqueles discípulos com medo, acovardados, já sabia que ia acontecer e os acolhe. Como acontece conosco também, se às vezes a gente fraqueja na fé e não vira as costas para nós, né? Então, Pedro se arrependeu e depois ele passa, né, a viver com fidelidade isso de carregar a cruz de Jesus. A gente olha nos Atos dos Apóstolos como se dispôs a sofrer por Cristo até a morte e morreu na cruz também. São Pedro, né? Então, é isso. E aí uma reflexão que eu queria fazer também é essa, que eu acho que vale para nós que somos membros da igreja, que estamos caminhando juntos aqui. É bem diferente o pecado de Pedro e de Judas, né? Judas traiu Jesus, Judas fez aliança com os adversários de Jesus, o vendeu por 30 moedas. Eu pretendo falar sobre isso também no Lava Pés, na quinta-feira, né? Porque é um sinal muito forte isso. Então, qual é a diferença, né? Que a gente pensa assim da traição de Pedro e de Judas. Não, mas é porque Pedro se arrependeu, né? E depois ele, dali em diante, como eu falei, passou a ser um fiel seguidor de Jesus. A gente vê lá em Atos, na igreja primitiva e até a sua morte. Mas tem um detalhe que a gente leu aqui hoje, não sei se vocês prestaram atenção, um longo evangelho, normal, a gente às vezes dispersa, perde uma informação ou outra. Mas tem aqui, ó, quando levaram Jesus até Pilatos. Judas, então, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido. Olha aí. Olha aí. Pedro também se arrependeu. Aliás, perdão, Judas também se arrependeu. Então, é verdade que o pecado de Judas foi pior do que o de Pedro. Mas, acho que vocês vão concordar comigo. Vocês têm alguma dúvida de que Jesus estaria disposto a perdoar o pecado de Judas? Claro que estaria. E quando Judas vem beijá-lo, ele fala, amigo, aqui vieste. Vocês acham que ele chama Judas de amigo ironicamente? Ou de deboche? Claro que não. Amigo, aqui vieste. Então está chamando a atenção de Judas. Olha o que você está fazendo. Está dando a ele uma última oportunidade, né? E na quinta-feira no Lava Pés eu vou falar sobre isso. Porque o lavar os pés dos seus servos era uma obrigação dos escravos, que valiam 30 moedas. Então ali, Jesus já estava denunciando o pecado de Judas, já estava desmascarando Judas ali, antes ainda do que depois ele falou. Só Judas, atento, ele deve ter perseguido, se viu ali contra a parede. Mas depois a gente vai falar sobre isso na quinta. Mas de qualquer forma, Jesus o convidava ao arrependimento. Apesar do seu pecado grave, ele tinha como voltar à fidelidade
a Jesus. Qual foi a diferença, então? Mesmo sendo um pecado mais grave, mas qual foi a diferença do pecado de Pedro e de Judas? Ah, é porque Pedro se arrependeu. Não, mas Judas também se arrependeu. Qual foi a diferença? A diferença que eu vejo, e eu partilho com vocês, e quero trazer essa reflexão para todos nós que participamos da igreja, das pastorais, dos movimentos, da paróquia, da vida da igreja, é essa. A diferença foi a quem eles procuraram na hora que choraram amargamente. Pedro chorou amargamente, diz aqui o texto, e Judas também ficou arrependido. E foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei entregando à morte um homem inocente. Olha aí. Mas a quem que ele foi? Aqueles com quem ele tinha feito aliança, né? Aos que queriam matar Jesus, sumos sacerdotes e anciãos, assassinos, homicidas, inescrupulosos, que não davam a mínima para Jesus, e muito menos para Judas. E o que eles responderam? O que nós temos com isso? O problema é teu. Olha aí. Tudo que a pessoa precisa ouvir, né? Na hora que ela está aflita, que ela está no fundo do poço, humilhada, precisando de uma mão estendida, de um amparo, o problema é teu. Aí, no seu desespero, jogou as moedas, foi se enforcar ali no momento de desatino, talvez não confiando no perdão. E Pedro não. Pedro, talvez até pela liderança natural que ele tinha, porque a liderança de Pedro também era natural. Mesmo depois que Jesus morre na cruz, Pedro, abatido, triste, ele fala assim: eu vou pescar, vou voltar para a minha vida velha. E os outros falam: não, vamos contigo também. Olha, ele tinha uma liderança natural. Talvez por isso, né? Com quem que Pedro chorou ali os seus pecados? Né? Com os seus companheiros. Talvez humilhado, envergonhado, de ter dito: eu estou disposto a ir contigo até a morte. Mesmo que todo mundo te abandone, eu não vou te abandonar. Falou com brio, talvez até com aquele orgulho, né? E aí depois, que papelão, que humilhação, né? Que vergonha diante dos seus companheiros. Não, eu não conheço esse homem. Né? Jurou que não conhecia 3 vezes. Que vergonha que ele passou naquela hora, né? Última coisa, talvez, que ele queria era estar com seus colegas, com os outros discípulos, com seus companheiros. Mas foi ali que ele encontrou amparo, ali que ele encontrou apoio, ali que ele encontrou alguém para levantá-lo. Talvez para dar uma bronca nele, falar: Pedro, como é que você fez isso? Papelão. Mas que levantou, ele falou: cara, calma, não desanima, confia. Jesus perdoa todo mundo, não vai perdoar você. Não, mas o que eu fiz não tem perdão, meu Deus. Não, mas nosso Senhor te perdoa, ele perdoa todo mundo. Ele já sabia, lembra que ele falou lá do galo cantando? Ele já sabia, não desanima não, vamos lá. Então, essa é uma reflexão para nós. A quem nós vamos procurar na hora que a gente estiver angustiado, na hora que a gente estiver aflito no fundo do poço, na hora que você se sente envergonhado, humilhado? Onde que você vai encontrar apoio? Não é no mundo, não nos enganemos. É na igreja. É na igreja, é na casa de Deus, é na nossa família e junto dos nossos irmãos. Mesmo às vezes envergonhado, aflito, é ali que a gente vai encontrar apoio e amparo. Tem uma frase do Chesterton que diz isso: o mundo aprova tudo, permite tudo, mas no fundo condena todas as coisas. A igreja não, a igreja condena tudo, ela, né, não pode isso, não pode aquilo, um monte de obrigação, mas acolhe e perdoa a todos. E é o que a gente observa no mundo até hoje. Né? Então, a quem procurar nesse momento. Né? Só mais uma coisa, a gente tem Simão Pedro ali, talvez não seja o modelo exatamente para nós, mas a gente tem outro personagem que aparece ali e que a gente deve se encaixar. Eu falei que nós temos muitos personagens, né? E a gente deve pensar quem a gente deve se encaixar ali. Tem um santo da igreja que dizia, quando eu leio o relato do Domingo de Ramos, da Paixão, eu encontro ali o meu lugar. Dizia esse padre, que é santo hoje. Ele dizia: eu sou aquele jumentinho ali. Né? Porque eu levo Jesus para as pessoas nos sacramentos, né? na palavra de Deus. Eu sou só aquele jumentinho que leva Jesus. Né? Então, encontrou o seu lugar. Interessante. A gente tem que tentar encontrar o nosso lugar ali. Né? Mas tem um lugar ali, realmente, que o Evangelho, me parece, coloca como um destaque. É um versículo só. Parece quase perdido ali no meio. Mas ali a gente vê o lugar de cada um de nós é da igreja e do discípulo, quando fala aqui de Simão. Até guardei a página para ler para nós aqui. De Simão Cirineu, não Simão Pedro, mas Simão Cirineu. Diz aqui, olha.
Ué, eu marquei a página, mas eu perdi a página. Achei que eu tinha... Ah, não, achei aqui. Marquei direitinho. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz com Jesus. É só esse versículo aqui que fala de Simão Cireneu. A gente não sabe quem é. Apareceu um camponês voltando do campo, obrigado, deve ser um homem forte, robusto, um camponês, não? Ou você aqui, obrigaram ele a carregar. Contra a sua vontade, ele foi obrigado, aquela humilhação ali na época de carregar uma cruz, mas ele ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Essa é uma imagem muito forte, né? Jesus e Simão de Cirene, os dois carregando a cruz. É uma cruz só, mas é a cruz dos dois. Os dois carregam juntos uma só cruz. Jesus e Simão de Cirene. Vocês têm dúvida? Diz que algumas flageladas, algumas chicotadas que deram em Jesus, respingaram e pegaram em Simão Cireneu, apanhou também. Mas ele ajudou ali Jesus a carregar a cruz. Mesmo tendo sido contra a vontade, eu fico imaginando como foi quando Simão Cireneu chegou na porta do céu. E Jesus, sentado num trono de majestade, falou assim: você me ajudou na hora mais difícil a carregar a cruz, então agora você vai participar também da minha alegria. Entra na alegria do teu Senhor. Obrigado, porque na hora que eu não tinha ninguém, foi você que me ajudou a carregar minha cruz. Naquele ambiente hostil, onde eu era criticado, crucificado, tratado com deboche, você se expôs e sofreu comigo. Em vez de lavar suas mãos, em vez de ficar à distância, eu fingi que não me conhece. Ô Jesus, mas eu nem queria, foi contra a vontade, não interessa. Né? Mas você estava lá e você vai ser recompensado por isso. Imagina a gente se dispondo a isso. E o que eu acho a grande ironia, eu já estou me estendendo, né? Eu não quero me estender muito, eu não queria me estender, mas já estou me estendendo um pouquinho. Mas a grande ironia que eu vejo é essa. Aliás, ironia não, mas é um sinal da providência. Qual era o nome desse camponês de Cirene que carregou a cruz junto com Jesus? Qual era o nome dele? Simão. Olha só. Não podia ser outro o nome desse que ajudou Jesus a carregar a cruz. Simão. Por quê? Por que tinha que ser Simão? Porque o próprio nome de Simão Cireneu é uma denúncia. É uma apresentação sobre quem deveria, no fundo, estar carregando aquela cruz com Jesus. E quem é que deveria ser? Óbvio, Simão Pedro. Simão Pedro é que deveria estar ali ajudando Jesus a carregar aquela cruz. É claro. E por quê? Por um motivo muito simples. Porque ele, Simão Pedro, se comprometeu. Sem Jesus pedir. Ele disse isso, sob juramento. Mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E eu estou disposto a ir contigo até a morte. Olha aí. Então, quem tinha que estar ali ajudando Jesus a carregar a cruz era Simão Pedro. E que bom que o nome do Cireneu era Simão, para a gente recordar isso. E para a gente lembrar disso. E como eu falei, Pedro chorou o seu pecado, mas ele, junto com seus companheiros, no ambiente certo, junto com seus irmãos de fé que o ergueram, ele não cometeu nenhum desatino, não perdeu a cabeça, voltou à fidelidade, chorou amargamente seu pecado e depois não fez outra coisa na vida senão carregar a cruz de Cristo até a sua morte e morreu na cruz ainda de cabeça para baixo, né? Diz a tradição, porque não se sentia digno de morrer da mesma maneira que seu mestre, Senhor. Então, depois Jesus teve a ajuda de Simão Pedro. Simão Pedro ajudou Jesus a carregar a sua cruz. E Simão Pedro é a igreja. Somos nós que carregamos a cruz do nosso Senhor. E ele carrega a nossa. Como Jesus. Lembra aquilo que eu falei? São dois carregando a cruz, mas é uma cruz só. Jesus e Simão Cireneu, ou Simão Pedro, ou você e eu, ou cada um de nós e toda a igreja. São dois carregando a cruz, mas é uma cruz só. É a mesma coisa hoje. Como Jesus teve um Simão Cireneu que o ajudou a carregar a cruz, hoje ele é o nosso Cireneu que nos ajuda a carregar a nossa cruz. Então, quando a gente está carregando a nossa cruz, a gente não está sozinho. Jesus está com a gente. Não tem nenhuma cruz que venha sozinha. Sempre que vem uma cruz para nós, ela vem acompanhada de quê? Ou de quem? De Jesus. Sempre. Se a gente está passando por uma cruz, um drama, um sofrimento, nós que essa cruz chega, Jesus chega junto. Ele está ali conosco, lá no fundo do abismo, no momento mais dramático, mais doloroso, ele está conosco. A cruz nunca vem sozinha, ela sempre vem com Jesus. E Jesus também nunca vem sozinho, ele sempre vem com a cruz.
Aquele que se dispõe a unir a Cristo vai passar por isso aqui, vai sofrer com ele. Se fizeram assim com o Mestre Senhor, o que não vão fazer com os servos, com os discípulos? Né? Fizeram assim com o ramo verde, o que não vão fazer com a palha seca, que somos nós? Então, né? Todos aqueles que estiverem dispostos a se unirem a Cristo vão passar por isso. Então, que nós sejamos aqui como Simão Cirineu. Eu queria concluir essa homilia fazendo alusão a mais um personagem que a gente não leu aqui, mas está na história da igreja e que nos acompanhou também, gerações antes de nós, como nós, todo domingo participava do Domingo de Ramos, aclamava Jesus com ramos, participava das celebrações. E hoje a igreja, esse ano a igreja o comemora muito especialmente, que é São Francisco de Assis. Né? Então, como foi um discípulo fiel, como foi um alegre imitador de Cristo em todos os momentos, como soube viver também esse aspecto da penitência, né? Da cruz. Lá na Porciúncula de Santana, tem aquela imagem bonita de Jesus na cruz, e São Francisco de Assis como se tivesse tirado um cravo do seu braço, né? E amparado ali. Então, ele amparando Jesus naquele momento de cruz. São Francisco de Assis foi um Simão Cirineu para Jesus. Né? Nas suas dores, ali no século XIII, na sua cidade de Assis, ele mostrou para aqueles que conviveram com ele um caminho do seguimento de Cristo. Foi um Simão Cirineu para Jesus. E Jesus foi um Simão Cirineu para Francisco de Assis, nas suas dores, nos seus dramas. Então, que nós nos inspiremos em São Francisco para fazer o mesmo caminho de seguimento também, junto com Jesus, que vivamos bem essa semana, temos o nosso coração preparado para todas essas celebrações e que elas tenham repercussão na nossa vida também, né? Que elas incidam na nossa vida.